Bom, depois de todos esses 2 dias intensos, a gente falando muito de inteligência artificial, agora a gente vai aqui bater um papo descontraído e levar para vocês um pouquinho da inteligência artificial aplicada mesmo. Então, a intenção é a gente conversar e poder contar um pouquinho de cada empresa, o que foi feito e o que trouxe resultados, erros, acertos, porque a gente aprende também muito com os nossos erros. Então, a gente vai aqui bater um papo. Bom, me apresentando rapidamente, meu nome é Suzana Araújo, eu tenho mais de 20 anos na área de tecnologia e depois de ficar 18 anos dentro de empresas, eu resolvi me aventurar no empreendedorismo e tenho a minha empresa hoje que eu levo treinamentos, mentorias, dou aula, exatamente levando essa inteligência artificial e a tecnologia de uma forma simples. Conforme a gente vai batendo o papo, eu vou pedir para vocês irem se apresentando também, que aí a gente já vai aqui emendando no nosso assunto. Kate, queria saber, você liderou um projeto muito bacana dentro da Craft, exatamente trazendo essa inteligência artificial lá dentro. Conta para a gente um pouquinho como que foi esse projeto e como que a IA se comportou lá dentro. Perfeito. Oi, gente, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Kate, sou uma apaixonada por construir pontes entre pessoas e negócios através da tecnologia. Tenho 30 anos de história em tecnologia e logística. Hoje eu estou na Craft Multimodal, que é uma empresa do comércio exterior. Lá eu sou responsável por toda a jornada de tecnologia, de inovação e de governança de processos. A Craft é uma empresa do comércio exterior, uma empresa brasileira presente em 10 países. Então, a nossa jornada é bem complexa, que a gente faz toda essa mobilidade do mundo acontecer. O Inova nasceu de uma dor que a gente tinha dentro da organização. A gente percebeu que as pessoas, no contexto da vida delas, tinham uma experiência muito digital. 60% das atividades eram feitas através de aplicativos, o fazer delas era digital. A gente fez uma pesquisa e entendeu isso junto com as pessoas da organização. Porém, dentro da organização, apenas 30% das atividades eram digitais. A maioria delas eram manuais ou analógicas. Puxa, então nasceu uma dor aí gigantesca, né? Como a gente traz essas pessoas, convida elas para o digital. A gente já tinha começado alguns protótipos usando inteligência artificial, LLM, a generativa e a LLM, mas a gente precisava dar o próximo passo. A gente resolveu, então, criar um programa que foi um convite para que as pessoas viessem para a proficiência digital, que elas habilitassem o conhecimento e permitissem que esse conhecimento trouxesse a tecnologia para o contexto. Esse programa foi dividido em 4 fases. Todas as pessoas da empresa foram convidadas, 1.200 pessoas convidadas. Na primeira fase, a gente habilitou o conhecimento em tecnologia. Então, a gente falou sobre IA, sobre RPA, sobre workflows, muito sobre dados. A gente trouxe pessoas de mercado e trouxe também grupos de estudo para que as pessoas discutissem, na prática, como trazer a tecnologia para o contexto. Na segunda fase, a gente trouxe, na verdade, as habilidades cognitivas. A gente habilitou um espaço de conhecimento. Então, a gente discutiu criatividade, pensamento sistêmico, resolução de problemas complexos. Ufa, agora eles já estavam bem preparados. Aí a gente entrou na fase Lean, onde a gente convidou eles olharem os processos deles e, trazendo todo esse conhecimento adquirido, criassem ideias para resolver aqueles problemas que eles estavam encontrando. O nosso foco era trazer produtividade, usando inovação incremental. Foi, então, que nasceram 84 ideias. 300 pessoas participaram dessa reta final com as 84 ideias. Eles formaram squads, se prepararam para pitches e defenderam suas ideias. 10 ideias foram selecionadas e essas ideias foram para um hackathon, que foi a nossa última fase, onde as ideias foram construídas e prototipadas e somadas, elas geram 5.000 horas de produtividade mês. Esse programa foi um sucesso, a gente mudou a consciência e a cultura da organização.
A gente está trabalhando muito para ser uma organização que sai do sabe tudo para uma organização que aprende tudo, e esse foi um passo super importante. Hoje a gente já está na segunda temporada do Inova. Sensacional. A gente vê a importância que tem quando a gente abre esse campo para as pessoas criarem, né? Porque começou a vir criatividade e ideia de várias situações diferentes, de pessoas pensando diferentes para vocês conseguirem fazer esse projeto. É incrível. Su, e dessas ideias, das 10 ideias, 7 foram usando IA generativa. Sensacional. Então, teve aplicabilidade mesmo. É verdade. Tatiana, queria puxar esse gancho da Kate. E você, dentro da Bistec Supermercados, você também liderou um projeto de pilotos de IA. Conta para a gente um pouquinho como foi. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui nesse evento e dividir esse papo aqui com as colegas sobre IA e dados. É um tema que é muito envolvente. Eu sou Tatiana Mendonça, diretora de tecnologia da rede Bistec Supermercados. É uma rede bem regional de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então talvez muitos não conheçam, mas quem é da região certamente nos conhece. Eu tenho mais de 40 anos aí de experiência em TI e desses 17 anos no segmento de varejo. Então, nossa jornada de IA, ela começou há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Antes disso, já fazíamos uso mais por uso de softwares de terceiros, né? Então, nosso software de abastecimento, CD loja, compras de fornecedores, tudo isso já tem IA embedded, né? Quando eu falo que a gente iniciou a jornada, então foram mais de iniciativas internas, onde começamos a trabalhar com a área de negócio, identificar um gargalo, uma dor, né, do negócio que a IA pudesse nos auxiliar. Então, a gente está com várias iniciativas, vou comentar um pouquinho de algumas. A primeira que a gente iniciou foi com relação ao nosso consumidor, o entendimento do consumidor, ao seu comportamento de compra, a análise das cestas, né? Não tanto no individual ainda, mas na questão do entendimento do comportamento de diferentes lojas em diferentes regiões, muito usando algoritmos de machine learning para classificação e clusterização. Isso nos permitiu gerar várias iniciativas, campanhas e ofertas, principalmente em épocas comemorativas, citando o exemplo do Dia dos Namorados do ano passado, que já foi esse projeto, do Dia dos Pais, ações que, através do entendimento da cesta de compra desses períodos, que produtos casavam com, né, tinham mais relação entre a bebida, entre o consumo, enfim, e a gente conseguiu gerar ações bem assertivas e o principal, gerar relevância para o nosso cliente, né? Que é isso que a gente busca, gerar relevância, melhorar a experiência de compra e criar o relacionamento e a fidelização. Uma outra iniciativa bastante interessante, ela refere-se ao mix de produtos das lojas, né? Então, hoje, um supermercado, a gente trabalha em torno de 25 mil SKUs, então é um número gigante de itens. A indústria está lançando produtos a todo momento, então, o que você entra no seu mix, o que você tira. Você possui lojas de diferentes portes, em diferentes regiões, né? Então, os consumidores das regiões são diferentes, o público é diferente. Uma loja de um porte menor, que produto que você tira do mix, né? Então, como fazer toda essa análise, todo um setor de inteligência comercial, mas como que eu trago, então, a IA para tratar com esse volume gigante de dados e N condições que eu tenho que considerar para poder fazer essa análise, e essa análise ela precisa ser sempre recorrente, né? Porque os nossos hábitos mudam, o nosso cenário muda, né? O ambiente, a necessidade do consumidor, então tem que trazer isso de uma forma que eu gere ferramentas para o setor poder realmente trabalhar com essa questão, e a gente
poder oferecer, então, um mix mais assertivo também, visando os nossos clientes. E uma das iniciativas, essa bem recente, a gente está visando, então, a parte de perecíveis, né? Então, quando eu falo de frutas, legumes, verduras, padaria, eu tenho um life shelf muito curto, né? Então, como a gente consegue prevenir perdas, comprar melhor, oferecer produtos mais frescos. Então, como a IA pode, e aí já trazendo, então, algoritmos de IA preditiva, pode me ajudar nessa caminhada. Então, é isso que eu queria compartilhar aí de exemplos. Sensacional. Isso me lembrou muito aquele case conhecido aí do mercado, que um grande varejista americano, ele, através da análise de dados, ele conseguiu correlacionar que toda sexta-feira à noite tinha um aumento muito grande de vendas de cerveja e fralda feita por homens no supermercado, né? Acho que muitos devem conhecer esse case. E, a partir daí, eles resolveram mudar as gôndolas do supermercado e colocar fralda do lado das cervejas. E, com isso, eles tiveram um aumento, se eu não me engano, se não me falha a memória, de 22% dessa venda casada, em função de conhecer os dados. E se a gente for aplicar inteligência artificial nisso, em real time você consegue saber o que está acontecendo e mexer dentro do layout, né? Perfeitamente. Esse exemplo é bem conhecido, né? A gente usa de referência. E esse também, como parte dessa análise dessa cesta, a gente tem trabalhado também nessa questão de ofertas casadas, né? Então, isso ajuda bastante a essa análise. Maravilha. Vanessa, a gente está falando muito da aplicação, mais da parte técnica e que agrega, com certeza, para o negócio. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de pessoas. E aí isso já vira uma complexidade diferente, porque, principalmente, a gente que está na área de tecnologia, às vezes acaba focando muito na parte técnica, ferramental, de software, e a gente não pode deixar de falar de pessoas. Ao longo aqui, principalmente do dia de hoje, a gente está falando muito sobre isso, do comportamento humano. E como que você vê esse preparo das pessoas que estão ali na empresa, dos times, da liderança, atuando com o seu time para preparar o comportamento, o mindset tão falado, e os desafios para que a inteligência artificial entre dentro das empresas? Assunto complexo esse, hein? 5 minutos vai ser difícil. Mas eu vou dividir a sua pergunta em 2 momentos, tá? Primeiro, porque quando a gente está falando dessa jornada, dessa adoção nas empresas, é muito importante você conhecer a estratégia e o contexto que a sua organização está inserida, porque tem que ter um propósito em tudo que você faz. E até me permite apresentar a TecBan, porque, embora a gente esteja num evento de tecnologia, e muitos aqui, eu acho que nem se lembram a última vez que fez um pagamento com dinheiro, no ano passado, a TecBan movimentou 260 bilhões de reais em número, em espécie, nos seus caixas do Banco 24 Horas. Isso é 3% do PIB brasileiro. E você coordenar essa logística em 24 mil localidades, desde Floripa até a comunidade ribeirinha da Amazônia, é algo bastante complexo. Mesmo com essa digitalização do setor, isso são dados do Banco Central, o custo de gestão de numerário no Brasil é em torno de 10 bilhões de reais ano. E o uso de inteligência artificial, existe uma expectativa de você reduzir esse número em até 20%. A TecBan, ela já usa inteligência artificial na sua operação há pelo menos uma década, com soluções de machine learning para poder fazer uma análise preditiva do abastecimento. Então, a gente consegue, usando dados da nossa operação, saber a quantidade de numerário que vai em cada equipamento e a composição das cédulas, que também é algo bastante complexo. Isso porque é o nosso propósito, né? A gente promover a inclusão das pessoas,
trazer os serviços financeiros para todos os brasileiros e trazer eficiência no setor. Então, isso já é o nosso propósito. Então, a jornada, que é o que a gente está chamando de jornada corporativa de IA, nesse contexto do uso da GI, onde todo mundo quer ter um case para chamar de seu, a gente precisava trazer isso à tona. Por que que a gente está usando e para que você quer aquela solução e se realmente eu preciso de IA para colocar. E aí a bússola que a gente usa para promover qualquer mudança organizacional com tamanho como esse, e é algo que eu gosto muito, que sou apaixonada, ao ponto de trabalhar como voluntária, é a análise de negócio. Então, além da minha atuação como desenvolvimento de software, eu atuo como diretora nessa comunidade global, que é o IIBA, onde ele traz essas ferramentas e esse suporte, essa metodologia para conduzir as mudanças organizacionais. E depois, o que a gente fez foi exatamente isso. A gente trouxe todas as áreas interessadas, porque realmente são todas as áreas interessadas. Então, você tem desde executivo até ali aquela pessoa que, no dia a dia, precisa de um suporte para fazer uma automação do seu processo, da sua planilha, do seu dia a dia, e que está ansiosa para ver esse negócio funcionar. Então, o caminho que a gente encontrou lá foi, primeiro, selecionar e ter clareza que, assim, olha, tem que ser uma iniciativa relacionada a esse propósito e conectada com esse movimento de digitalização que está acontecendo no setor. Então, a gente queria tirar o uso de inteligência artificial exclusivamente da TI e promover uma digitalização em todas as áreas. E isso muda muito a forma como as pessoas trabalham. E algo que eu vejo muito como positivo e que a gente conseguiu escalar saindo daqueles silos é prover toda a metodologia para as áreas, as ferramentas, o suporte, a governança. E o projeto ele está sendo conduzido dentro da Tecban pela diretoria de RH. Então, isso trouxe muita segurança para a gente conduzir o trabalho e segurança emocional, que eu digo. Fundamental hoje, né? Pensar numa segurança emocional Exatamente. no mundo da forma como ele está, eu acho que faz toda a diferença. Sim. E é interessante porque, dentro das empresas, acho que ainda existe uma dúvida se a gente democratiza ou não os dados da TI. Então, eu já tive dentro de empresas que a gente fez um MVP, onde todas as áreas de negócio poderiam ter acesso aos seus dados, elas que eram donas dos seus dados. Não foi um projeto muito bem estruturado, então, cada um fez de uma forma, fazendo com que os resultados chegassem completamente diferentes para a diretoria. Fechou, voltou tudo para a TI de novo. E aí a gente tem um outro problema, porque com isso a TI fica completamente engargalada, sem conseguir atender todo mundo. A vida como ela é. Então, isso foi uma premissa muito assim. A gente falou, eu não quero fila na TI. Então, como que a gente faz para que as áreas tenham autonomia nesse processo? Exatamente. E aí tem todo esse trabalho aí de governança, de treinamento, né? E de suporte, apoio na implementação aí de cada uma das ideias e suporte às áreas nesse aprendizado, né? Excelente ponto que você trouxe, Vanessa, porque pensando nisso, eu vou até puxar a próxima pergunta para a Kate. Pensando em ensinar para os usuários como que eles devem fazer no dia a dia mesmo, desde uma dúvida simples até uma dúvida mais complexa, enfim, como que a Craft faz e ensina e proporciona esse conhecimento para dentro dos colaboradores? Muito bom.
Aí conecta ao meu lado B, que é o lado da educação, a minha paixão por educação. Eu também sou coordenadora de pós-graduação da FIAP, então eu estou inserida no mundo da educação e no mundo corporativo. E na Craft a gente desenhou um novo negócio baseado em algo que a gente domina, que é a logística internacional. A gente começou a desenhar um negócio de educação que tem foco em ressignificar a logística internacional na educação. E, para isso, a gente desenhou lá atrás um pequeno MVP que foi baseado nas nossas dores de negócio. Através do nosso Service Desk, a gente identificou onde estavam o maior número de perguntas recorrentes, onde os problemas aconteciam com maior frequência. A gente mapeou esses pontos e começou a montar pequenos treinamentos para resolver esse problema, usando a educação como meio. Era sempre muito complexo, o time de TI ficava envolvido em várias horas de treinamento com baixa eficácia. Então, a gente teve a ideia de repensar esse modelo e usar a inteligência artificial como suporte para essa jornada. Hoje, o uso de inteligência artificial permite que a gente identifique esses pontos de dores no Service Desk, na nossa base de conhecimento. A própria outra IA gera os conteúdos e os roteiros para a gente, baseado nos nossos manuais, em toda a documentação que a gente tem. A gente faz a gravação baseada nesse roteiro e outra IA gera em 3 línguas esse conteúdo. Hoje a gente tem cerca de 450 pílulas, que são vídeos no estilo TikTok. Então, é para realmente as pessoas curtirem, para elas entrarem, aprenderem rápido. É uma forma de elas terem conhecimento as a service ali disponível para elas, para resolver um problema que elas estão tendo. E essa foi uma experiência fantástica, habilitando conhecimento, sentindo a dor que eles estavam tendo de uma forma fácil. Aí também tem transcrição, tá, gente? Porque tem um monte de gente que fala, eu não gosto de ver vídeo. Então, tem transcrição também, tem áudio, tem tudo. Então, é uma forma fácil e divertida de entregar conhecimento. Sensacional trazer isso de uma forma tão simples e tão fácil, porque hoje nada mais corriqueiro do que, principalmente entrando muita gente de gerações mais novas no mercado de trabalho, se eles conseguirem unir essas duas forças, né, da rede social, mas com conteúdo de dentro da empresa, o conhecimento chega muito mais rápido, né? Sensacional. Agora, puxando aqui o gancho para a Tatiana. Uma empresa, a gente sabe que, dependendo das empresas, existem maturidades diferentes. Cada um está num ponto e não existe certo ou errado. Existe o momento da empresa, como que ela atua e qual o investimento que ela vai fazer. Para aquelas empresas que estão começando com a inteligência artificial, que ainda estão no passo de desenvolvimento, o que você sugere? Como começar? Como se estruturar? Quais são suas dicas? É uma jornada, né, gente? Acho que a gente precisa começar, né? O primeiro passo é se conscientizar que eu preciso começar, está aí, é uma tecnologia que veio para ficar, né? E como que ela vai agregar valor ao meu negócio? Esse é o ponto número 1, já puxando o gancho da Vanessa. Tecnologia por tecnologia, a gente sabe que não se sustenta. Então, que tipo de relevância me traz no negócio? Então, a gente utiliza o framework do CRISP-DM, né, que é muito usado para projetos de ciências de dados. Então, o primeiro ponto é o levantamento do negócio. Então, qual é o business case que você vai endereçar, que faz sentido para a IA? Você trazer junto à área de negócio, definir os objetivos, definir o escopo, o propósito, o que se pretende atingir com aquele projeto piloto. Pense pequeno, piloto, né? Muito a ver também com a inovação, ou seja, o experimentar e o voltar, o entender. Então, primeiro, levantar um business case que se aplique. Aí você passa por uma etapa de compreensão dos dados. Você tem que entender que dados são relevantes para solucionar aquele problema, né? Onde estão esses dados, as fontes, formatos, como buscar e etc. Aí você passa para um terceiro passo, que é o tratamento desse dado. Então, como que você classifica, limpa, trata, organiza, gera outras variáveis a partir, né, do que você já tem.
que sejam também importantes no processo. Aí, sim, você vai trabalhar nos modelos, né? Construir o modelo, estudar os algoritmos que se aplicam para aquele tipo de problema, construiu, validou, etapa fundamental de validação, ajustes, como que eu vejo a assertividade daquele algoritmo dentro do meu problema, que a gente tem muita variedade, né, dentro da IA, muitos algoritmos, machine learning, ferramentas preditivas, vou usar uma IA generativa, então são muitas as tecnologias, então o que se aplica? Construir um modelo válido a partir do momento que eu tenho um resultado interessante, satisfatório, e aí sim pensar na implementação mesmo, produção, e como eu escalono nisso, e aí sim entra muito aspecto de governança, de segurança, né? Então, é realmente uma jornada, mas fazer pequeno, experimentar, validar o conceito, provar, até para a gente, né, levar isso para o negócio, e aí sim pensar em escalar. Eu acho que essa era uma dica aí que eu gostaria de deixar. Não é na loucura, né? Tem que se planejar, tem que pensar. E eu costumo dizer sempre que a gente tem que ter duas coisas fundamentais, tanto a parte de planejamento estratégico, como você trouxe muito bem, e a parte de software e infraestrutura, que a gente também tem que se preparar para a gente saber se o que a gente tem hoje em casa é suficiente ou se a gente precisa fazer algum outro investimento, né? Fundamental. E esse é o ponto justamente aí muito importante nessa jornada, porque você pode começar em casa com recursos, né? Mas para escalar aí é outro passo, né? Mas para você ter essa segurança de dar o segundo passo, você precisa estar bem, entender bem e mostrar o valor, né, daquilo que você construiu, para aí sim gerar isso numa escala maior, produtiva, enfim. Que no final do dia é o que todo mundo quer, escalar, né? O que todo mundo quer. É chegar lá. Exatamente. Muito bom. Vanessa, puxando aqui o fim da jornada da inteligência artificial, resultados, monitoramento, como que a gente vai analisar para ver se, de fato, a gente está no caminho certo, se a empresa fez essa jornada como deveria, se precisa, às vezes, ajustar a rota, que é uma coisa natural. Como que vocês tratam métricas e esse monitoramento dos dados da IA? Bom, primeiro que é algo realmente cíclico, né? A gente até coloca aqui alguns pilares, algo assim para a gente começar, mas tem esse aprendizado. Uma das coisas que foi assim ótima, colocando a área de recursos humanos para liderar, é que para a gente escalar aquele assim, tem questões de segurança, e isso depende muito de cada contexto, né? Eu estou um contexto bancário, trabalhando com dinheiro, que os níveis de segurança são muito altos. E é muito fácil, quando você está num modelo desse, você falar, não, isso não pode, precisa isso, tal. O que a gente fez? Não pode, porque você tem risco, compliance, primeira linha, segurança, governança. Então, tá bom. Então, a gente juntou tudo aquilo ali, aquelas pessoas do não ou do mas. Então, tá bom. Então, agora vocês, juntos, vão definir a governança do uso de IA. Quando vocês entregam, essa é a responsabilidade desse pilar dentro da organização. E o pessoal de estratégia, de resultado, de finanças, que tal? Mas a gente vai gastar muito dinheiro com isso, porque a licença é cara e não sei o quê. Ótimo, então vem cá. Finanças, área de estratégia, administrativo. Vocês, dentro dessa jornada, vocês têm que ser responsáveis por definir aqui a metodologia e acompanhar o fluxo e os resultados que cada uma dessas iniciativas trouxeram. E o pessoal de marketing e tudo e tal. Beleza, então vocês vão fazer a comunicação interna e vão montar aqui a divulgação uma vez por mês. Quem definiu o case vai vir aqui na reunião executiva e apresentar os resultados. Então, a gente conseguiu pegar, literalmente, todas as áreas. E aí, o que foi bacana? Porque quem começou percebeu
que o problema não é, ou que a solução não é TI, porque você tem que olhar para processo e tem que olhar para dados. E a gente viu que agora, assim, nem todas as áreas, embora já tenha percebido os resultados, elas não conseguem mensurar, porque teve todo esse trabalho de organizar a primeira casa para depois usar a inteligência artificial. Então, a gente está nesse momento agora. Eu criei essa baseline toda de processos, de governança, de forma de acompanhamento, e, para escalar, a gente está tendo que ajustar a casa, mas foi uma coisa que naturalmente foi acontecendo, porque as pessoas perceberam. Eu acho que tem uma coisa bem interessante. Os agents AI, eles não são da tecnologia, eles são do negócio. Então, a gente faz a curadoria tecnológica e o negócio faz a curadoria dos resultados, o monitoramento, o nível de serviço. Então, criar esses times, que são a Ana Flávia Ribeiro, que é uma filósofa da tecnologia lá de São Paulo, ela fala que são os times centauros, que misturam pessoas e robôs a serviço do negócio. Então, criar esse time e levar o time de negócio a entender que aquele é um júnior, que ele vai ter que cuidar, que ele vai ter que monitorar, que ele vai ter que acompanhar, faz parte dessa jornada. Criar uma stack de IA que permita fazer isso, que permita gerar esses dados com qualidade, é essencial. E dar ferramentas para eles. Para a gente solucionar isso, a gente criou o transformômetro, que mostra quantas horas essas IAs estão gerando de produtividade frente aos processos, e esse monitor da AI de cada um deles, que conta se ela está funcionando, se está dando algum gargalo, se tem algum novo aprendizado para ela, né? Porque é o modelo que necessita de aprendizagem contínua. Então, são formas da gente garantir que a gente está alimentando e que a organização agora é autônoma para dar continuidade nesse processo. Excelente, adorei essa nomenclatura que vocês deram para poder medir. Sensacional. Queria falar alguma coisa? Não. Uma dúvida que todo mundo tem, até para a gente aqui contar para os colegas. Dentro das empresas de vocês, inteligência artificial e inovação está debaixo do guarda-chuva de tecnologia ou não? Como que está essa divisão, Tati? Hoje, sim. Hoje está tudo dentro do meu guarda-chuva. Toda a parte de IA, novos projetos, inovação, sustentação, sistemas, telecom, name it. Vanessa, como que está lá? Então, com esse movimento que nós fizemos, está na empresa inteira e de forma organizada por esses pilares. Mas, dentro da TI, a gente já viu a necessidade de fazer algumas mudanças na estrutura para centralizar e trabalhar de forma mais efetiva os dados. Mas vocês fizeram esse movimento, abriram e aí depois sentiu necessidade de voltar? Não, não é que a gente abriu, tá? É que a gente está num modelo, como esse modelo multidisciplinar, o que a gente está vendo que tem as suas vantagens, mas você precisa, aquele negócio onde tem muita gente envolvida, também é um pouco complexo. Então, a gente está vendo que em algumas áreas específicas, a gente vai ter que fortalecer e criar ali um centro de dados, não focado mais para a operação como a gente tem hoje, mas para suportar essa jornada corporativa nas áreas de back-office. Eu acho que gerou também um desafio bem maior para a parte de TI, né, para os CIOs. A gente, no passado, falava muito, né, da Shadow IT, então, coisas que aconteciam paralelas, né, e que você não tinha controle. E hoje, como a gente não pode ser o gargalo da IA, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de uma governança muito forte, porque daqui a pouco tem N projetos, N implantações, N coisas rodando, e como é que você garante? Porque, no fim do dia, o número tem que fechar, as coisas têm que bater, e essa responsabilidade também ainda recai sobre a TI. Então, precisa ter, acho, é um desafio de conseguir envolver as áreas, não descentralizar, mas, ao mesmo tempo, ter toda a governança em cima do processo. Kate, lá na Craft.
Bom, eu só vou separar as duas coisas. IA e inovação, para mim, são coisas diferentes. A IA, ela, para mim, está na mesma visão de dados, né? O dado, a tecnologia habilita, quem usa é o negócio. Então, a IA a gente habilita, o negócio é dono da distribuição, de gerar valor através daquilo. Ela está no mesmo barramento. Por óbvio, a gente está num processo de construção acelerado e coletivo. Então, é essa loucura que a gente está vivenciando de estar, nesse momento, com essa nuvem, né, de quem cuida e como fazer. Enquanto que a inovação, apesar de eu ser responsável global por inovação, a gente não tem uma área dedicada à inovação. A gente habilita a inovação na organização, modos de pensar, formas de resolver problemas. A gente traz ferramental, a gente ajuda a montar os protótipos, a gente ajuda a executar. A CraftU, inclusive a parte da educação, ela tem um pilar de inovação, que é esse laboratório onde a gente faz os protótipos. Mas eu entendo que a inovação é de todos, é responsabilidade de todos dentro da organização e todos têm que estar abertos para isso. Uma vez que a gente constrói uma área, a gente acaba deixando na responsabilidade de um grupo de resolver aquele problema, que nem é um problema, né, que é uma delícia resolver inovação. Então, é um trabalho contínuo de movimentar a organização em torno de inovar, de melhorar os processos. Maravilha. Eu ficaria aqui, né, todas nós ficaríamos aqui conversando o dia inteiro. Nosso tempo está bem corrido aqui. Se a gente pudesse deixar uma frase, uma última mensagem, qual que seria, Vanessa? Eu acho que não tenha medo, não tenha medo. Eu acho que foi muito dito aqui. A gente tem que ser humano e tá uma tecnologia aí que, se a gente souber usar e dominar, ela só vai facilitar o nosso dia a dia. É nisso que eu acredito. Maravilha. Vou por essa linha também. É uma jornada, a gente tem que começar de alguma forma, começar pequeno, testar e escalar aos pouquinhos, mas está aberto ao aprendizado, está aberto ao conhecimento, né? Hoje a gente tem muita facilidade de acesso a conhecimento, então buscar, né? Buscar conhecer, estudar, pesquisar, isso vai ser muito útil, não só na sua carreira profissional, mas, enfim, como é um conhecimento seu, né, para a sua vida. Então, você aplica independente de onde você está trabalhando. Então, é isso, é buscar e aplicar. Bom, para mim, eu vou deixar uma frase mesmo. Vamos lá. Para mim, a inteligência artificial, ela come a inteligência humana no café da manhã. Então, aproveitem esse momento para sair do escopo de responder todas as perguntas e se jogar no de perguntar todas as perguntas. Porque a gente está aqui para aprender, está aqui para se renovar. Então, aproveitem esse momento para aprender coisas novas, para entender o que está acontecendo, porque as habilidades que nos trouxeram até aqui não nos levam adiante. A gente precisa realmente reaprender. Então, é essa a mensagem. Muito obrigada, sensacional. Nossos contatos estão aqui, vocês fiquem à disposição para contactar qualquer uma de nós. Obrigada. Obrigada. Obrigada.